Você está cuidando do coração como deveria? Hoje eu quero abrir o coração para você, ou melhor, eu quero falar sobre a saúde do coração com você, um assunto importante para você que tem diabetes tipo 1, tipo 2, qualquer tipo de diabetes. Nesse vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas as dúvidas que surgem em relação à saúde do coração e o diabetes. Você sabe me dizer como a glicose alta ou a glicose baixa pode colocar em risco a saúde do seu coração? E melhor, o que a gente pode fazer para prevenir as doenças cardíacas? Tom, algumas pessoas, eu sempre brinco, algumas pessoas têm a sorte de ter sinal, né? Quando a glicose está alta, de que forma isso vai acontecendo? A gente sabe que episódios de hipoglicemia podem acabar sendo gatilho para problema do coração. E se você pudesse dar um conselho, né, para a gente cuidar do coração, para todos os diabéticos e os não diabéticos, né? Então fique comigo, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo, informação de verdade salva vidas, hein? Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Bom, e para a gente falar sobre esse assunto tão importante aqui no canal Um Diabético, a gente tem a honra de receber o Dr. José Rocha Faria Neto, cardiologista e professor de cardiologia da PUC do Paraná. Dr. Rocha, obrigado aí pela disponibilidade para poder falar sobre esse assunto tão importante. Tom, prazer enorme estar aqui com você e com os que vão nos assistir. Para a gente começar, né? A gente fala do coração, que é tão importante, a gente precisa cuidar. E de que forma o diabetes afeta o coração? Vamos começar pelo beabá, só para as pessoas entenderem, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Perfeito, Tom. E é bom que você faça essa diferenciação, porque no Brasil e no mundo, de uma maneira como um todo, 90-95% dos casos são de diabetes tipo 2 e 5% diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que, como todos sabem, é aquele que aparece muito mais cedo, é uma doença autoimune. E o diabetes tipo 1 ele tem como principal característica só a elevação da glicose no sangue, né? E porque é um problema, o pâncreas deixa de produzir a insulina e a glicose sobe. O diabético tipo 2, ele tem um pacote completo, né? Porque o diabetes tipo 2, ele desenvolve o diabetes já mais velho e, em geral, por conta de uma obesidade. Então, o diabético tipo 2, ele, em geral, ele é obeso, ele tem outras complicações, como, por exemplo, pode ter colesterol alto, pode ter pressão alta, né? Então, o risco de doença do coração, ele é muito maior no diabético tipo 2, né? Mas o diabético tipo 1 também tem um risco aumentado de problemas do coração em comparação aos não diabéticos. Como é que acontece? Que tipo de problema, né? Principalmente entupimento das artérias do coração, né? O risco de um diabético infartar é 2 a 3 vezes maior do que do indivíduo não diabético. Tá? Embora a gente tenha mais dado na literatura científica em relação ao diabetes tipo 2, isso é verdade também para o diabetes tipo 1. Nós, cardiologistas, costumamos olhar o diabetes como sendo uma pessoa de mais alto risco para entupimento das artérias do coração. Não é só isso, as manifestações de doença do coração podem vir através também de um enfraquecimento do músculo do coração. O diabético tem um risco maior de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo dos anos, né? Então essas seriam as principais manifestações que eu volto a dizer, mais no diabético tipo 2 do que no tipo 1. O tipo 1, além dessas complicações de coração, o diabético tipo 1 está mais sujeito ao risco de complicações microvasculares, como nós chamamos, né? Então, o comprometimento de vasos na retina, por exemplo, a retinopatia, a nefropatia, que pode levar à insuficiência renal, um comprometimento da circulação das pernas, por exemplo, que em casos muito mais graves pode levar à amputação de dedos, de membro. Então, como panorama geral, é mais ou menos isso, Tom. E na prática, doutor José Rocha, como que funciona, né? Quando a glicose está alta, de que forma isso vai acontecendo, né? Porque as pessoas acham que olha, estou com a glicose alta hoje, já vou ter problema do coração. Na verdade, é algo que vai se acumulando com o tempo, né? De que forma que isso acontece? Sem dúvida nenhuma. A glicose mais alta, né, ela vai de maneira indireta causando uma lesão nas células que fazem o revestimento interno das artérias do coração. Então vamos imaginar, por exemplo, o sangue está passando pelas artérias do coração
E normalmente o colesterol, outras substâncias do sangue, eles não entram para dentro da parede da artéria. Com essa lesão que a glicose alta, que a hiperglicemia vai fazendo ao longo do tempo, isso propicia com que o colesterol do sangue se deposite na artéria do coração, dentro da artéria, e vá formando placas de gordura que com o entupindo as artérias. Então, como você bem mencionou, essa é uma complicação crônica. Isso não acontece por um descontrole, né? Às vezes o diabético está ali bem controladinho e aí faz uma infecção, por exemplo, a glicemia sobe por alguns dias. Não é isso que vai causar o problema do coração, é o descontrole crônico dessa situação, bem como o descontrole dos outros fatores de risco também, em especial no diabético tipo 2. Né? O diabético ele não pode esquecer que não é só o controle da glicose que ele tem que fazer, é o controle da pressão, é o controle do colesterol, é o controle de todos os outros fatores de risco para evitar que isso aconteça. E quando o doutor fala, né, que as chances do diabetes tipo 2, né, quem tem o diabetes tipo 2 desenvolver isso é maior, em relação ao tipo 1, que também tem uma chance aumentada aí, né? Mas o diabetes tipo 1, ao longo do tempo, muito tempo descompensado, isso acaba colocando mais ou menos no patamar de quem não cuida da saúde ou não controla o diabetes também do tipo 2, né? Muito tempo descompensado pode acarretar todos os problemas também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente sabe, foi muito bom que você colocou isso, a gente não é só... A gente usa a questão de tempo que esse paciente tem de diabetes para usar isso como um marcador de risco. Então, a gente assume que mais de 10 anos de evolução de um diabetes, o risco já é maior. Se nesses 10 anos a glicose não esteve controlada, o risco é ainda maior. E eu reforço que a questão da glicose descontrolada, né, ele é um fator muito importante para as complicações microvasculares que eu falei. Né? Então, o diabético tipo 1, ele tem que se preocupar com a questão do controle da glicose, não só por conta do coração, mas por conta da visão, por conta do rim, por conta da circulação dos membros. Então, isso é muito importante que fique claro. E o coração dá sinal? Quando ele começa a apresentar problema, tem sinal ou não? Tom, algumas pessoas, eu sempre brinco, algumas pessoas têm a sorte de ter sinal, né? É aquele indivíduo que começa a sentir dor no peito quando faz algum esforço, né? Que nós chamamos isso de angina, que é a dor no peito, porque quando o coração começa a trabalhar mais rápido, como por exemplo na atividade física, e tem alguma artéria importante entupida de maneira significativa, o sangue não passa, não consegue irrigar esse músculo do coração que precisa de mais oxigênio, e isso dá dor, né? Isso é um sinal de alerta, né? O grande problema, e isso tem que ficar muito claro, é que o diabético, em especial as pessoas que têm muito tempo de diabetes, muitas vezes perdem a sensibilidade para dor. Então, não raro, o diabético infarta sem fazer dor. Quer dizer, mesmo no momento que ele está infartando, ele tá sem dor, né? Então, por isso que é tão importante que o diabético, mais até do que o não diabético, faça sempre um controle de sua saúde, mantenha todos os fatores de risco sob controle, né? E principalmente aqueles de mais idade, é fundamental que pelo menos uma vez por ano faça um check-up do ponto de vista cardiológico, né? Para ver como é que está a saúde das artérias, para não ser pego de surpresa, porque nem sempre esse sinal de alerta que você perguntou vai vir. E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que convivem com diabetes, e aí a gente está falando do tipo 1, do tipo 2, tipo 1 que vive há muito tempo, né? Quantas vezes visitar o cardiologista, fazer os exames de rotina, quais são esses exames primordiais aí que você colocaria para que as pessoas fizessem, até mesmo conversassem com seus médicos, né? Tom, o que a gente coloca, e veja, e nem sempre precisa do cardiologista, quer dizer, muitos diabéticos estão sob controle, sob comando, né? Quem está no comando é um endocrinologista, um clínico, que muitas vezes tem capacitação para fazer toda essa avaliação. Eu acho que uma vez por ano, né, no diabético que está bem controlado, é fundamental que se olhe também os outros fatores de risco. Então tem que fazer exame de sangue para ver como é que está o colesterol, porque colesterol, diferente do diabetes, o colesterol não dá qualquer outro sintoma, o colesterol alto não tem qualquer outro sintoma, então você tem que dosar
para saber quanto tá, tem que ver quanto é que está a pressão arterial, né? E em relação aos exames cardiológicos, aí vai depender muito de caso a caso, Tom, né? Muitas vezes é solicitado, por exemplo, um teste de esforço para ver como é que o coração tá respondendo frente ao esforço, em especial no diabético que faz prática de atividade física, né? Mas aí depende muito de caso a caso. Mas essa checagem anual dos outros fatores de risco também, para ver como é que está a pressão, para ver como é que está o colesterol, para ver se o peso tá ideal, tudo isso tem que ser feito, acho que uma vez no ano. Já o cuidado do diabético consigo mesmo é um cuidado diário, como se bem sabe, de prática de atividade física, dieta adequada. Esse é um cuidado do dia a dia. Todos nós devemos ter, mas o diabético ainda mais. E se você pudesse dar um conselho, né, para a gente cuidar do coração, para todos os diabéticos e os não diabéticos, né? Qual é o conselho de um cardiologista? Não, e veja, e aqui não tem segredo nenhum, né? Prática de atividade física regular, manutenção de um peso adequado, dieta adequada, tentando reduzir ao máximo o consumo de gordura. No caso do diabético, é fundamental o controle no consumo de carboidrato, de açúcares, como um todo, né? Não fumar. São essas coisas que todo mundo faz, perdão, que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. Mas essa continua sendo a melhor receita para uma vida longa e com qualidade de vida. Agora, a gente falou, doutor, sobre a hiperglicemia, mas a gente não pode se esquecer da hipoglicemia. De alguma forma, ela afeta o nosso coração? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe, muito bem lembrado, Tom, a gente sabe que episódios de hipoglicemia podem acabar sendo gatilho para problema do coração. Então, a gente sabe que é fundamental um controle, né, da glicose, onde essa glicose fique, né, continuamente bem controlada. E hoje existem boas ferramentas para isso, né, Tom? Desde os monitores contínuos, que você deixa no braço ali 2 semanas, podendo fazer leituras contínuas, para ficar evitando tanto os picos, né, quanto as caídas muito importantes. Porque a hipoglicemia também pode levar a problemas do coração, né? A gente sempre fala, porque quando o diabético sabe, né, que o controle do diabetes do ponto de vista laboratorial muitas vezes é feito pelo controle da hemoglobina glicada, que nos dá uma média de como é que está a glicose nos últimos 3 meses, né? Você pode ter 2 indivíduos com a mesma hemoglobina glicada, só que naquele em que a hemoglobina glicada se deu por pontos muito altos e baixos, quer dizer, na média está bom, só que continuamente ele está fazendo ups and downs, né? Esse indivíduo está sob maior risco de problema do coração. Então é fundamental esse controle contínuo, tentar manter sempre a glicose num nível estável para evitar os picos, mas para evitar também a hipoglicemia. Bom, o coração é uma máquina, né? O nosso motor aí. Então, se você tem essa oscilação, você vai sobrecarregando ele de alguma forma, né? A hipoglicemia, né? Porque, veja, o coração depende da glicose para trabalhar. O coração é um músculo, né? Só que diferente de todos os outros músculos do nosso corpo que a gente consegue colocar em repouso, o coração não para. E quando para é uma vez só em geral, né? Então, esses episódios de hipoglicemia, quer dizer, o coração começa a trabalhar também sem nutriente, né? Sem energia. Então, isso é muito complicado, isso sobrecarrega por demais o coração. E reforço, as hipoglicemias devem ser vistas também como um potencial problema para o coração e devem ser evitadas a todo custo. Felizmente, hoje, para o tratamento do diabético tipo 1, a gente tem insulinas mais novas, de liberação muito mais lenta, onde os episódios de hipoglicemia se tornam mais raros. E, doutor, só para finalizar, o doutor falou sobre ganho de peso, né? O ganho de peso é importante a gente apontar, porque tanto no diabético tipo 1, porque hoje tem contagem de carboidrato, e muita gente acaba dando uma relaxada, e eu me incluo nisso, né? Bom, já que eu posso contar, eu vou comer mais doce, mais gordura, e isso tudo acaba elevando aí o peso corporal. Enfim, o ganho de peso, de que forma isso impacta no nosso coração, na saúde do nosso coração também?
Veja, a obesidade por si só, isso é importante que se diga, né? A obesidade por si só ela é um importante fator de risco, independente de todos os outros fatores de risco, né? Então, não é que a obesidade cause problema do coração porque a glicose sobe, porque o triglicerídeo fica mais alto, porque o HDL fica mais baixo, porque a pressão sobe. Não, não é isso, né? A obesidade por si só, o indivíduo que está muito obeso, principalmente a gordura que está dentro do abdômen, né, a gordura abdominal, que é a gordura visceral, ela produz uma série de substâncias que podem, por si só, serem lesivas às nossas artérias e propiciar o entupimento, né? Então, se você tem um diabético que já tem a questão da glicose em si, né, a hora em que ele ganha peso, né, a hora que ele se torna obeso, é um fator de risco a mais, né, que vai atuar de maneira sinérgica para complicar a situação das artérias do coração. Então, o peso tem que ser, a questão do peso tem que ser um cuidado essencial na vida do diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Tá aí, doutor José Rocha, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu acho que a gente tem muito assunto ainda, espero ter outras oportunidades para a gente poder esclarecer essas dúvidas aqui no canal Diabético. Com certeza, você é um cara que eu sou fã mesmo como profissional. A gente já fez alguns trabalhos juntos aí sobre obesidade, diabetes. Agradecer pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento com quem acompanha o canal. Tom, eu que agradeço, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar e importante sempre para o médico, que é poder falar diretamente para as pessoas mais interessadas. Nós médicos muitas vezes estamos acostumados a falar para os outros médicos, quando eu acho que na verdade esse é o melhor canal de comunicação, e te parabenizo por esse trabalho fantástico que você faz em trazer esclarecimento para o paciente diabético, porque isso é fundamental. Prazer enorme estar aqui com você, eu estou sempre à disposição para quando você quiser. Obrigado, viu, doutor? A gente vai falar ainda muito sobre coração aqui no canal Diabético, porque levar informação, eu costumo dizer, salva vidas. Informação de verdade. Sem dúvida nenhuma. Um grande abraço para você, Tom. Um abraço. Tá, e se você gostou desse vídeo, achou esclarecedor, compartilhe. Vamos juntos levar informação a quem precisa. A gente precisa olhar mais para o nosso coração. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.